Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos no capítulo 2 do livro Missionários da Luz, a Epífise. Então, lembrando o primeiro capítulo, André Luiz e Alexandre estão participando de uma reunião mediúnica, estão com 18 médiums. No capítulo 1 teve apenas a comunicação Teve apenas uma manifestação, um comunicante passou uma mensagem de teor geral para todos e agora estamos na continuação dessa noite. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera, para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Lembrando que epífise é o nome antigo para o que hoje se chama de a glândula pineal. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Nós já ouvimos falar, do lótus de 100 pétalas, da flor de lótus de 100 pétalas, da cultura oriental, lá da Índia, os hindus já falavam, do chakra da coroa, como sendo uma flor de lótus de 100 pétalas. Examinei atentamente os demais encarnados, os demais médiuns. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo semelhante, agora, a flor resplandecente caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Aqui o André Luiz está dizendo que quando ele estudou medicina, ele teve noções dessa glândula e que naquela época era uma glândula que era apenas circunscrita ao controle sexual no período infantil e que depois ela decrescia, quase desaparecia, como ele está dizendo. Essa era a visão, os estudos da glândula até aquele momento. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Isso é uma conversa do livro que foi publicado em 1940. E em 1940, Alexandre está dizendo que ele também ficou perplexo quando descobriu isso. Ou seja, há muito tempo antes de André Luiz, em 1940. Sem dúvida, acrescentei.
Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade. As forças criadoras, a nossa criatividade, esse impulso criativo que a gente tem, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou na influenciação da libido, no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Lembrando que Freud, quando pesquisava, atendia as pessoas, tudo para ele era a questão sexual, a questão da libido. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual e pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se a criatura à recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos, há mais ou menos aos 14 anos. Esses impulsos, essas paixões vividas em outra época, essa recapitulação da sexualidade começa a vir com muita força. Achava-me profundamente surpreendido. Fim do intervalo que impusera à exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Parece aqui que a glândula pineal ela faz uma ligação do perispírito com o corpo físico, fazendo com que possamos perceber, lembrar dessas experiências umas às outras, experiências passadas. Deus meu, exclamei. E as glândulas genitais, onde ficam? Por que ele pergunta isso? Porque a glândula pineal, até então, ela era ligada à criatividade, que é ligada às glândulas genitais. E como o Alexandre está falando só da glândula pineal, André Luiz pergunta, e as glândulas genitais? Onde ficam? Na questão da criatividade, na questão da sexualidade. O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo. Segregam, separam. Mas a glândula pineal
se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Estamos vendo aqui que quem coordena a glândula genital é a glândula pineal. Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. A glândula pineal, ela governa a vida mental, a vida emocional e agora a vida espiritual do homem. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico, todas as demais glândulas do nosso corpo. Ela tem ascendência, ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda forças subconscientes. Sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios eletrotelegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Cada órgão do nosso corpo, ele tem um departamento autônomo. Ele tem um armazém. E a glândula pineal envia suprimentos de energias psíquicas para cada órgão. E cada órgão tem o seu armazém autônomo, manancial criador dos mais importantes, sob suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Então aqui nós vimos que a pineal, ela é como um distribuidor de suprimentos, faz o carregamento de energias psíquicas aos órgãos do nosso corpo. Lamentavelmente divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregadas de compromissos morais, com todos aqueles a quem ferimos, com os nossos desvarios e reflexões, do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas.
na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito, que é a nossa reforma íntima. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais, chakras, desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Então, nós acabamos abraçando os desregramentos emocionais em multimilenária viciação das energias geradoras por milênios, e aí não acabamos só nos ferindo a nossa história espiritual, acabamos ferindo também quem está conosco, quem a gente usa essas energias geradoras. As pessoas ferimos com os nossos desvarios e reflexões, e aí a perversão do nosso plano mental consciente determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente. Precisamos daí da necessidade de regras morais para quem se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Quem quer se elevar, quem quer se melhorar moralmente, precisa de regras morais. Que regras são essas? Como? Renúncia, abnegação, continência sexual, disciplina emotiva para enriquecimento efetivo da personalidade. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Olhe as funções da glândula pineal. Sim, respondi sob impressão forte. Segregando unidades força, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal,
e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças, em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhante realidade, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática de esporte em todas as suas modalidades. Contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Desse modo, preservaram-se os valores orgânicos, legítimos e normais, para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlado são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências, em benefício dos ossos, e por vezes degenera-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria de esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação, na esfera comum, não se liberta a alma, descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Sim, considerei. Compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que se sucedem, ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento, envolvendo lares e corações, e o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade,
concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Compreendo. E asilando certas dúvidas, exclamei, não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu, já sei o que deseja indagar. E sorrindo falou, você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo? Sepultar as possibilidades do renascimento carnal? Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei da reprodução. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constituem o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas estas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. E aqui a gente termina o nosso capítulo. É um capítulo muito complexo, devido às muitas informações de ordem científica sobre a glândula pineal. Científica porque mistura questões físicas com questões espirituais, e a gente vai quebrando a cabeça para fazer essa ligação. Mas estamos caminhando, estamos estudando, e vale a pena reler, olhar outros vídeos, outras fontes, e assim a gente vai caminhando no capítulo. E assim a gente vai aprendendo devagarinho, assim como Alexandre fez com André Luiz, que se calou para que ele pudesse digerir a lição. Que nós possamos também digerir essa lição do capítulo de hoje. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.